Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui o Prof. Cresci não para, não é? Essa moçada linda que vem contar as suas histórias e a sua jornada. Hoje eu estou aqui com essa pessoa tão especial na minha vida, que é a Lizzy. Seja muito bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo. E é isso, vocês vão ser testemunhas de uma conversa maravilhosa, não é isso? Com certeza. Me conta o que está fazendo a vida, onde é que a história me levou, né? É isso. Nossa, muita coisa aconteceu, né? Desde a infância, da época de escola, tenho ótimas lembranças. Uhum. Mas vivo muito feliz, eu acho que cada momento da vida tem aprendizados e coisas novas para a gente descobrir. Mas hoje em dia, meu rumo não foi muito linear, assim, de profissão, muito curioso. Na primeira escola que eu estudava, era muito construtivista, antes de ir para a escola que a gente se conheceu, que era mais estruturado, né? Um método um pouco mais tradicional, digamos, do que Sim. O método 100% construtivista. Minha mãe achou que eu ia fazer artes plásticas ou algo do tipo, porque eu amava a aula de artes, era a minha aula preferida, e eu era muito distraída. Então, teve épocas que, por exemplo, eu esqueci de preencher um pedaço da prova, aí a diretora teve que me dar um tempo extra para eu conseguir fazer, era a minha cara. E minha mãe falava, filha, você é muito distraída. E aí, quando eu fui para esse outro colégio mais estruturado, foi importante no meu processo também, né? Eu acho que eu era hiperativa, não foi diagnosticado, mas a gente realmente acha minha família. E eu aprendi a contornar isso de uma forma saudável, né? Conseguir ter a disciplina que precisava, mas mantendo ao meu lado a minha essência criativa. Depois, ao longo dos anos no colégio, acho que a gente vai tendo contato com muitas áreas diferentes e aí vai sendo movido e fica na dúvida, né? A gente é muito jovem para tomar a decisão, às vezes, da carreira que a gente quer seguir, com informações às vezes limitadas, porque nem sempre a gente tem familiares que tiveram oportunidade ou experiência numa área que a gente tem interesse. E aí eu acabei fiquei em dúvida entre duas. E aí depois isso reverberou na minha trajetória profissional. Então eu fiquei em dúvida entre a administração de empresas. Minha irmã cursava na época na FGV lá em São Paulo, e aí ela me relatava, eu ficava super empolgada, animada. Parecia fazer sentido, né? Meus pais sempre tiveram empresa, então eu sempre vivi muito essa realidade, achava bem dinâmico e achava que se encaixava no meu jeito dinâmico. Eu não gosto muito de rotina parada, eu acho que eu descobri isso ao longo dos anos. Acabei fazendo administração de empresas, decidindo por essa área lá, também na mesma instituição. Então, ela se tornou minha veterana, minha irmã, mas a gente acabou não tendo a oportunidade de cursar. Eu queria uma matéria, eu falei, vamos fazer juntas, mas acabou não dando certo os anos. E aí, depois, aquela questão da dúvida do segundo curso que eu fiquei, era direito. E era um lado muito mais humano, meu senso de justiça, eu acho que me pegava bastante, assim, se aquilo faria sentido para mim, mas eu nunca tinha tido ninguém na área do direito, ninguém. E aí, durante a faculdade, quando eu tive sociologia, que mexe, né, eu acho que tem muito a ver com as coisas de filosofia, e a própria sociologia que a gente teve no colegial, acho que expande um pouco a cabeça, assim, você começa a refletir sobre certas coisas que às vezes a gente roda no automático e não para pensar, né, em problemas sociais ou outros aspectos que não são modus operandi, né, da vida do dia a dia e também no modo como o mercado de trabalho funciona e tudo mais. E aí eu tive meio que uma crise de reflexão. Cheguei a pensar em fazer sociologia. Olha que legal. Eu estava no meu segundo ano de administração. Falei, mãe, eu cheguei na minha mãe e falei, não sei se eu estou me encontrando aqui. E fiquei muito reflexiva. Depois que eu tive a matéria de sociologia, me reatiçou várias questões de reflexão sobre a própria sociedade mesmo, né? E a questão do mundo capitalista, se eu estava feliz naquele ritmo e tudo mais. Minha mãe falou, filha, se você quiser, te apoio, mas acho que vale você terminar esse ano e ver se realmente, né, é isso que
se você não se encontra nesse curso, porque você gostava muito dessas coisas de negócio. E eu comecei a ter matérias mais específicas, e aí eu comecei a me interessar mais, né? Me encontrar um pouco mais dentro da faculdade. Eu não era o perfil padrão da minha graduação, então foi um processo difícil de adaptação mesmo, de amizades, de me encontrar nesse universo. Eu era mais caseira, mais na minha e tudo mais. Então não foram anos fáceis nesse sentido. Eu me sentia um peixinho fora da água, assim. Isso também dificultou, eu acho, essa questão de identificação. Mas, enfim, superei, comecei a gostar das matérias. E aí descobri que tinha a possibilidade de fazer dupla graduação com direito. Olha, que bacana! Descobri. E aí eu fui pesquisar, ver quem tinha feito. E fui me preparando para fazer esse processo interno. Tem um processo seletivo interno. Acabou dando certo. Então, nos meus 2 últimos anos, eu cursava administração de empresas. Aí eu descia para a Rua Rocha, que era lá pertinho, fazia as matérias do direito. Acabei fazendo intercâmbio na Alemanha, muito conectado com o histórico, né, do colegial bilíngue, que a gente tinha as matérias. Acabei encontrando muitas pessoas do colégio mesmo, matar saudade, passear e conversar, então foi muito gostoso. Me formei nas duas, né? Tirei minha OB, estagiei com direito, achei que eu fosse fazer essa transição, porque eu ficava um pouco nessa dúvida, e acabei não me encontrando no direito. Quando eu fui fazer o estágio, eu falei, gente, isso não é para mim. O estilo, a cultura do escritório de advocacia é um pouco parecida, né? Conversando com amigos nos escritórios grandes, eu falei, cara, não vou ser feliz, não é pra mim, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer da vida, né? Eu preciso pagar as contas. E eu quero ser feliz, eu não quero estar em uma carreira, me dedicar para uma coisa que eu já sei que não tem um fit com o meu perfil, eu não vou ser feliz nessa vida. E aí eu tentei, dentro de mim, encontrar onde que eu tinha sido mais feliz profissionalmente, né? Onde que tinha dado uma felicidade, uma animação, um prazer ao fazer algo. E aí eu lembrei da época que eu fiz no meu TCC em administração, que foi uma consultoria para empresas dos meus pais. Então eles estavam com algumas questões de estratégia de produto, se eles iam investir em um nicho ou não. E eu senti que eu fiz a diferença, sabe, no projeto. E a empresa pôde tomar decisões melhores financeiramente, mas também para a estratégia que eles iam tomar. E eu falei, cara, gostei disso, vamos explorar um pouco mais. Então, no meu último ano de direito, que eu já tinha visto que não era o que eu queria, por mais que eu tenha gostado muito do curso de direito, porque tem muitas questões filosóficas, sociologia, eu acho que despertou esse meu lado que eu curto tanto. Falei, nossa, eu me diverti. Eu acho que vem essa parte, sabe quando a criança é muito na essência, assim? De sentir as coisas e pelo dar valor ao nosso sentimento? Sim. E eu senti que eu precisava ouvir esse sinal, esse chamado que eu tive. Porque eu tava um pouco perdida. Eu falei, ixi, e agora? Eu achei que eu fosse virar advogada, que eu fosse fazer essa transição. A prática jurídica era muito diferente do que eu imaginava. Eu acho que eu tinha um ideal muito diferente, até por falta de conhecimento prático, de pessoas. Não tive muito contato com pessoas, né, que eram da área. E aí, nesse momento, a minha luz foi refletir sobre o que eu estava sentindo e me permitisse, sabe, entrar em contato com isso, seja para o positivo ou negativo, mas realmente aceitar que algo não era a minha cara e o que era a minha cara, o que me deixava feliz, né, e que me dava senso de propósito. E eu falei, poxa, eu gostei de fazer a diferença, sabe, de sentir que eu estava ajudando a resolver um problema. Então, fiquei com essa informação, assim. E aí eu fui procurando, eu falei, o que teria, né? O que eu poderia usar? O que eu descobri, né? Então eu pensei em consultoria, que é literalmente resolver problemas de negócio, e você vai pegar temas muito diferentes. Aí eu conversei com vários amigos.
por um motivo, não cheguei a descartar, mas por um motivo de estilo de vida muito demandante, em termos de horas, eu falei, ainda eu acho que não é pra mim. Lise, né? Lise e Mia, eu tenho os dois nomes. E aí eu fui aplicando para coisas nessas áreas, mais de consultoria, mais dentro de empresas. Estava estagiando em uma área de reestruturação de empresas que estão passando por dificuldades, e aí eles contratam uma empresa para reestruturar 100%. E eu vi que a parte financeira, que eu era muito boa, muito, muito, muito boa na faculdade, não era onde eu ainda era feliz. Era uma parte mais... Eu gostava mais de uma parte mais ampla, de business, mais geral, assim. E aí eu recebi comunicação, você passou para a próxima etapa. E demorou muitos meses, assim, do Nubank na época. Para a trilha que eles chamam Business Analyst, que é basicamente uma consultoria só que interna, dos problemas das áreas internas, assim. E aí eu falei, bom, se eu não me encontrei 100%, eu ia ganhar menos, mas assim, eu falei, gente, estagiário, entre ganhar pouco e ganhar pouco, tá tudo bem. Eu ainda não tenho, né, independência financeira, eu vou precisar de um suporte aí dos meus pais, mas tá tudo bem. Não tenho nada a perder, porque eu ainda não encontrei o que eu gosto de fazer 100%. E aí eu aceitei, fui, continuei. Tava em um café e eu confundi o dia. Normalmente eu sou muito organizada. Aquele dia eu confundi. E eu tava trabalhando de um café no meu estágio antigo. E aí o sinal do Google Meet me avisou que eu ia ter o evento. Eu falei, gente, não é possível que eu vou ter entrevista Agora, aqui, nesse café... Foi em coisa de 10 minutos eu saber que eu ia ter e eu não tava, preparado. Eu tava em um café trabalhando. Eu achei que ia ser no dia seguinte. E aí eu falei, o que eu faço? Eu pensei, no lado mais conservador meu, eu vou desistir, já tô bem, tô em um estágio. Mas aí o lado aventureiro e corajoso falou, eu não tenho nada a perder. Eu posso não estar confortável, mas eu vou fazer o meu melhor. Vou dar um jeito. Aí eu falei com a proprietária, eu falei, posso ficar num cantinho ali que tinha a internet? Gente, peguei papel, caneta, entrei na cara e coragem e fui. A primeira entrevista que eu fiz, a pessoa tinha esquecido de falar que eu podia usar calculadora. E como eu fui pegar desprevenida, é uma instrução básica que a pessoa precisa dar. Eu achei que eu precisava fazer tudo à mão. Só que eram uns cálculos tão quebrados e faz tanto tempo que eu não precisava fazer tudo na mão. Na faculdade você acaba, né, usando calculadora. Você usa o seu cérebro para outras coisas mais complexas. E aí o moço falava, nossa, mas você tá acertando o racional, mas os números não estão batendo. Estão batendo. E aí eu falei, poxa, tô tentando aqui o meu melhor. E aí ele percebeu que eu tava me esforçando mesmo. Ele falou... E aí ele parou. A gente já tava nos 40 minutos de uma primeira fase que durava 1 hora. Ele falou, você tá fazendo na mão? Aí eu falei, tô, por quê? Aí ele falou, nossa, pode usar calculadora. Ai, gente, acho que eu esperava. Nossa! Pode usar calculadora. Puxa vida, amigo! Agora! Super bacana você me avisar de uma coisa. Assim, eu tô me dando até até o microfone sacudiu aqui. Eu falei assim, beleza, agora pode usar calculadora, vamos lá. E aí tudo começou a dar certo, bater, ele falou não. E eu acho que ele percebeu que, né, tinha cometido uma gafe ali. E aí eu consegui ir pra próxima. Eu acho que por pouco, porque realmente não foi a melhor performance do mundo, né? E aí, gente, depois que eu descobri que podia usar calculadora, o negócio fluiu. Eu acho que eu passei tanto perrengue na primeira situação lá. É porque, na verdade, né, vamos pensar, o raciocínio você tem. Sim. Quer dizer, você precisava de coisas muito pequenas, ajustes, Sim. né? E, obviamente, se eles deram números quebrados, Sim. Às vezes era só num detalhe, alguma coisa. Mas o importante é entender que você já tinha, você tem um conceito. Uhum. Você sabia o que, para quê, né? Assim, a lógica já estava estabelecida. Sim, exatamente. E eu acho que esse é um ponto forte meu. Eu gosto muito de trabalhar a lógica por trás, estruturação do raciocínio. Por incrível que pareça, eu acho que nisso o direito me ajudou muito.
Porque a gente tem que estressar o argumento assim, você tem que ir a fundo, né? Quando você defende um caso, ou até você tem que, às vezes, falar, o professor chegava e falava, beleza, você vai defender o lado X, ou você vai no Y. Então você não sabia, e você precisa construir uma argumentação robusta, independente do posicionamento. Então, me ajudou muito, e eu acho que a base estava lá. Tanto é que eu achei até engraçado, eu comentei com os meus pais, eram 3 etapas, né, de cases, assim. Na última, que era uma pessoa mais senior, assim, te entrevistando, uma gerência mais senior, a moça viu que eu tinha entendido o lógico que eu precisava fazer, ela falou, não precisa fazer cálculo. Eu já entendi que você entendeu o que precisava. E aí eu falei, gente, eu não vou precisar fazer nenhum cálculo. Eu até fiquei chocada, assim, né? Tipo, poxa. Ela falou, não, já tô satisfeita. Então foi curiosa essa questão do raciocínio mesmo. E aí eu gostei muito, eu me diverti tanto fazendo, apesar da situação lá do nervosismo inicial com, né, os cálculos de milhões quebrados, não sei o quê. Eu superei isso e eu coloquei a cara ao tapa. Eu acho que muitas vezes é isso, a gente para por ter medo. E na vida eu acho que eu sempre fui muito corajosa de dar o passo, apesar de ter incertezas, sabe? Sim. Porque se eu não tentasse, como que eu ia saber se ia dar certo ou não? Então eu acho que também essa coragem eu fui desenvolvendo e me permitiu passar por essas situações que às vezes a gente não tá literalmente, né, familiarizado ou 100% na nossa zona de conforto, assim. Então, assim, sou muito agradecida por poder ter desenvolvido isso ao longo com a família, mas também eu acho que o colégio tem também, né, a escola, os professores, tem um papel fundamental nessa construção mesmo da gente como humano, né, como ser. E aí no final, assim, resumindo, consegui passar, tô lá, vai fazer 5 anos. Agora em abril vai fazer 5 anos. Vivi muita coisa, então eu já rotacionei em várias áreas. Lá é bem aberto, né, pra gente experimentar outros problemas, outros negócios. Comecei no Brasil na área de crescimento, resolvendo problemas de negócios amplos. Então eu já vi dos mais variados temas possíveis. Uhum. Depois surgiu uma oportunidade para ajudar na operação do México, que tinha a operação recente lá. Uhum. Então, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando na operação do México. Aí, a cada 2 meses, eu viajava pro México, ficava uma semana lá. Uhum. Assim, era hotel, trabalho, mas foi muito legal. Uhum. Tenho amigos do México até hoje. E aí, por fim, eu voltei esse ano para a operação do Brasil, mas em um contexto que eu tinha muito interesse, que era PJ, pessoas jurídicas. Então, Sim. sempre trabalhei no mundo de pessoas físicas, né, da área de growth, de crescimento. E agora eu tô numa área de app, de experiência de aplicativo, que eu acho o máximo, porque é interface direta com o cliente, então é muito sensível, assim. Você que é o dono da navegação, né, e ver se está sendo uma experiência fluida para ele também. E o lado de comunicações dos clientes. Então, acho que eu me encontrei, assim, né? Mas, de novo, a gente... humano, eu acho que a gente é muito versátil. Assim, eu acho que todo mundo, tá? Às vezes eu falo pra minha mãe, nossa, eu amo o que eu faço, mas eu acho que eu poderia fazer várias coisas, sabe? Sei. Então, assim, não sei o que está por vir, assim, nos próximos muitos anos aí. Tô terminando meu mestrado também, que eu tenho essa vontade, em algum momento, de experimentar dar aulas. Olha. Não sei se em faculdade, mas algo relacionado a business mesmo. Mas tô animada para as surpresas da vida. Obviamente, a gente vai se direcionando, mas também esse não saber 100% ou não estar 100% no nosso controle, eu acho que faz parte de tornar a vida tão interessante como ela é, né? Assim. Nossa, você foi tão surpreendente esse relato, né? Eu não imaginava. E é interessante que me lembrou muito um escritor, o Yuval Harari, né? Tem um
livro dele, 21 lições sobre o século XXI, deve estar aqui na biblioteca, que bom. Mas tem um momento que ele diz assim, a única certeza é que a gente não pode ter certezas, né? O que vai mudar é que tudo vai mudar. Então, assim, se a gente fica pensando no século XXI, né, essa perspectiva dele, de que vai haver algo estável, não, o chão sob os nossos pés é movediço, né? Então, acho que você traz um relato super importante, porque essas entrevistas aparecem para muitos que ainda estão na escola, ainda estão no ensino médio, e tem uma expectativa de um acerto absoluto com relação à carreira, de que vão ter uma satisfação total, né? Existe um discurso da felicidade hoje que é um pouco complicado, asfixiante, porque ele não condiz com a realidade. Sim. E, obviamente, que isso traz um enorme sofrimento, né? Então, a gente estava falando com médicos e psicólogos aqui um pouco sobre isso também. E você vem dizendo, né? Eu acho que o interessante e o bonito do seu relato é você dizer que você é o seu farol, né? O seu coração é a sua bússola. Uhum. Então, é ouvir a si mesmo, né? Porque você podia não ter ido para o direito, você poderia ter feito só administração e, enfim, né, com medo de ousar, de arriscar. Você foi para o direito, você vai em busca dessa sensação e entra naquele ambiente e fala, não tem nada a ver comigo. Então, imagino que hoje é tranquilo você dizer isso, mas imagino que naquele processo tenha sido muito difícil, até para você assumir para si mesmo, né? E depois assumir para sua família que, olha, eu fiz, eu gostei, mas eu não quero isso para o meu cotidiano, para minha vida prática. Uhum. Por incrível que pareça, quando eu descobri que não era pra mim, foi muito mais leve do que eu imaginava. Porque assim, eu passei, 5 anos fazendo todas as matérias, levando muito a sério, tipo, estudando muito, muito mesmo, pra advogar. Ou pelo menos ter a possibilidade, né? Ver o que... Talvez conciliar as duas áreas, eu cheguei a pensar também. Mas eu acho que foi leve, porque eu já tinha um nível de entendimento comigo mesma. Eu tava muito mais resolvida comigo, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo também. A terapia ajuda demais. Então, assim, nossa, é um processo de autoconhecimento, assim, que te empodera, né? Você fica mais seguro e confortável de tomar as decisões difíceis. E de ver, às vezes, que tá tudo bem não ser aquilo que a gente imaginava. Essa certeza absoluta, eu acho que colegial a gente sai com essa impressão de que as coisas vão ser muito lineares. E não é. Mas eu acho que depois a gente descobre que a diversão tá um pouco de não ser também, você sabe? Se fosse tudo tão linear, não ia ser tão legal. Pelo menos assim, a percepção que eu tenho. Porque essa descoberta que é gostosa, né? E do direito foi leve porque eu acho que eu já estava com esse nível mais de entendimento pessoal, estava resolvida comigo. E eu acho que eu confiava muito no meu instinto. Então, assim, muita gente me perguntou, nossa, Mia, mas você se dedicou tanto? Porque os meus amigos falavam, nossa, você se dedicou tanto e você vai mudar mesmo de carreira, né? Você vai abandonar? Você se arrepende? Eu falei, não. Fez parte do meu processo, sabe? E você carrega tudo isso, olha só o que você disse, né? Eu carrego comigo. Esse repertório, não só conceitual, mas procedimental, como ele é decisivo para a pessoa e para a profissional que você é. Profissionalmente, o direito me impacta muito hoje em dia. É curioso isso, né? A gente não imagina, porque hoje em dia eu trabalho com dados para negócios, tomadas de decisões, meio que uma consultoria interna, assim. Sim. Então a pessoa fala, não tem muito a ver com direito, mas tem super. Tem. E mesmo que não tivesse, professora, eu não me arrependeria, porque eu acho que foi tão gostoso entrar em contato com esses lados, você sabe? Claro. Meus de reflexão, desse lado meu de humanas que eu realmente curto. Leituras de textos originais, filosofia, sociologia,
as áreas específicas do direito são Sim. muito interessantes também, mas não me arrependo, assim, mesmo, porque eu acho que fez parte do processo e faz parte de mim. De alguma forma eu carrego coisas, sabe? E tem uma coisa que minha mãe falava e que eu acho que eu levei muito comigo, assim, me marcou muito e me fez bem, assim. Filha, não se arrependa das coisas. Viva a sua decisão, vai em frente. Sim. Então eu acho que eu nunca tive esse negócio. E se eu tivesse, em nenhum momento, desde o colégio até quando eu tomei a decisão de ir pro currículo bilíngue, não era fácil, que eu não sabia alemão, então eu tive que aprender muito na raça lá, e foi sofrido. Mas até as outras decisões que eu fui tomando, eu sempre estava muito em paz. Se aquele não fosse o caminho, em algum momento eu ia descobrir o meu caminho. E Sim. fazia parte da minha trajetória, eu precisava passar por certas coisas. Então, assim, hoje, né, eu tenho... As pessoas às vezes ficam com medo de perder tempo, mas assim, o que é o tempo, né? É uma coisa tão relativa, assim. Exatamente. Que você tem que curtir a jornada. Né? Se a gente Exato. foca só no eficiência máxima, direção, tipo, linear, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu vejo pelo meu marido, por exemplo, ele tá fazendo uma migração de carreira. Então a gente foi para São Paulo por conta disso, a gente morou um ano em Campinas. A gente tá junto há 8 anos e vai se casar oficialmente agora no final do ano. Mas eu tenho 29, ele tem 34, né? E ele falou, cara, eu acho que eu tô velho pra transição de carreira. Eu falei, meu filho, a vida tá aí pra ser vivida. A gente vai viver coisas que não são a gente, que a gente não se encontrou, não faz sentido. E então, assim, eu apoiei muito o processo de transição de carreira dele. Na terapia, ele foi descobrindo que o sonho dele, na verdade, era fazer medicina. E ele estava fazendo doutorado já em química, terminou, concluiu o ciclo. Mas ele percebeu que gostava muito, né? Uhum. Todo o tempo livre era assistindo coisas do YouTube, de cirurgia, não sei o quê. Tudo ele gostava muito. Uhum. Mexia com ele de alguma forma. Biológicas não é Não pra era mim. só praia. Eu sempre soube. E aí, apoiei muito ele no processo. Ele também teve a coragem de buscar o sonho dele, de deixar a vida, essas incertezas ou essas coisas que fogem um pouco da vida linear. Hoje ele já tá no 3º ano de medicina lá em São Paulo. Olha que bacana. Lá na Unifesp. Então a gente falou, poxa, vamos tentar uma pública, porque realmente, dado que a gente é um casal novo, né, a gente queria não precisar fazer um financiamento e tal. Então, assim, super se encontrou, mas ele é um exemplo pra mim de que a gente tem que seguir também as nossas... Quando a gente percebe que, sabe, o nosso interior tá com algum chamado importante, não tem como a gente ignorar essa informação. Ela é muito valiosa para ser deixada de fora, sabe? Então, enfim, ele é um grande exemplo para mim que eu levo, assim, de que nunca é tarde, tipo... a gente precisa buscar ser feliz e que a gente é muito versátil, que nem eu falei. A gente tem uma capacidade de se adaptar a essa diversidade, né? Que linda jornada! E se você tivesse hoje encontrando a Lizzy daquela menina lá de 14, 15, 16 anos, o que você diria para ela? Lá na escola, assim, encontrando ela, dando de frente com ela? Nossa, eu tô tentando imaginar. Tô tentando pensar, muito profundo isso, né? Tô imaginando, assim, porque claro, a essência mesmo, mas muitas coisas mudam, né? A gente vai se transformando a todo momento, até o final da vida. Eu acho que eu ia falar pra ela confiar nela. Se amar muito. Sempre ter carinho consigo. Sempre. Porque às vezes a gente dá tanto carinho pros outros, mas, né? Às vezes atropela a gente mesmo no processo. Mas eu acho que eu diria isso. E eu diria, vai fundo, tipo... Não tenha medo de errar, né? Eu acho que seria isso. Pra ela seguir o instinto dela também. Que às vezes a gente é muito racional. Só
E a vida tende, eu acho, a gente balancear mais o racional. O racional precisa existir, mas o emocional também é importante, né? Sim. E eu acho que eu pediria para ela tentar considerar também os instintos. É porque é muito importante isso. Às vezes os jovens, os adolescentes pensam, não, eu não posso ir ouvir o meu coração na minha carreira ou para um sonho, porque isso não dá dinheiro, isso não traz sucesso. E hoje tem muito essa marca de que sucesso tem a ver com um patrimônio, né? Um acúmulo de patrimônio antes dos 30, mas um discurso muito questionável, Sim. né? Quer dizer, de longe de dizer que a gente não precise pagar os nossos boletos, né? Quando a gente os paga de forma digna, isso é muito mais satisfatório. Sim. Às vezes a gente está num processo de transição, então a gente está naquele trabalho, buscando outras oportunidades, e é aquele que vai permitir o nosso ganha-pão. Sim. Mas essa satisfação de saber que está fazendo o seu melhor e que está, de alguma maneira, construindo algo, né? Isso essa palavra da moda, que é a palavra propósito, né? E quais são os projetos futuros? Beleza. Eu acho que tem muitos, assim, de novo, eu acho que é uma caixinha de surpresas. Claro, você pensa um pouco no futuro, mas também eu acho que é gostoso também não saber algumas coisas. Sim. Mas eu tenho um grande sonho de ser mãe, então é um grande plano que eu tenho. A gente está esperando, né, ele terminar pelo menos a faculdade agora na transição, porque eu falei, eu preciso de algum apoio aí, senão vai ser muito puxado. Eu não acho que vai ser, né, saudável, assim, pelo menos para mim. E apoio familiar também, né, da rede de contato, assim, dos meus pais, dos pais deles. E então, daqui uns 3 anos, eu acho que o plano, se tudo der certo, se Deus permitir, eu acho que eu gostaria muito de ser mãe, ter essa experiência. Planos para o futuro. Eu acho que é continuar fiel a buscar, assim, a gostar do meu dia a dia, sabe? Hoje eu gosto muito mesmo, tenho muito prazer trabalhando, me encontrei. Mas se em algum momento eu ver que não tá fazendo mais sentido, ou que eu quero fazer alguma mudança, eu acho que ter coragem para fazer essa movimentação, e eu acho que eu vou ter, mas tá muito aberta, que nem a gente comentou, né, aos nossos instintos. Eu acho que tá no meu plano ouvir também meu coração, assim, nos próximos anos. Eu acho que é isso, professora. Eu ainda tenho uma longa trajetória, né, eu ainda, assim, me considero no começo profissionalmente falando. Eu tô com 29 anos. Esse ano tem sido uma experiência que eu me autodescobri maravilhosa. Minha primeira experiência de gestão. Então, no começo do ano, eu passei a ter uma equipe, 4 pessoas. E eu tô gostando muito, 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 muito. Eu acho que deu uma reacendida em algo que fez sentido para mim, que me dá prazer. Então, eu acho que é mais um elemento que eu gostaria de levar para o futuro. Eu gosto, né, de ajudar outras pessoas, a guiar no que eu puder, dar o espaço para ela brilhar também. Mas é algo que tem me gerado muita satisfação, sabe? De poder fazer alguma diferença que seja pequena, mas na vida do outro. E olhar o outro como pessoa, né? Não só como um funcionário e uma pessoa que está contribuindo para um resultado, mas também entender que ele tem suas preocupações, que ele tem seus sonhos, que ele tem suas limitações, seus medos, e poder ajudar nesse processo, né, para que seja o mais leve possível para a pessoa também. Então, algo que eu quero explorar mais, com certeza. Que bacana. Nossa, que conversa boa essa! Deliciosa! Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim? Acho que sim. E até dando um mini relato, eu tenho muitas boas lembranças das nossas aulas, assim. Não exatamente do conteúdo, porque faz tantos anos, né? A gente estudou os filósofos e tudo mais. Mas eu me senti muito cuidada,
como pessoa. Eu acho que eram as aulas que eu mais me sentia um carinho por trás, e não era uma coisa tão objetiva, a gente poder refletir sobre coisas mais profundas, assim. Mas hoje em dia, eu acho que uma dúvida que eu tenho, né? Você comentou comigo, você tá com 30 anos de profissão, é muita coisa. Mas, assim, qual a diferença, né? O que te move na sua profissão? Qual tipo de impacto você acredita ou que você busca ter na vida dos seus alunos? Eu acho que é uma dúvida que eu tenho. Olha, desde a escolha, eu escolhi ser professora de filosofia, porque eu queria que os meus alunos descobrissem a sua própria competência de pensar, que descobrissem as suas habilidades, se descobrissem seres pensantes, né? Obviamente que cada um vai construindo as suas respostas, mas é ter essa oportunidade de perceber que existem ferramentas estruturais, emocionais, para lidar com as adversidades, sejam elas quais forem. Então, isso sempre me moveu. E, obviamente, que eu atravessei, eu comecei no século passado, né, no milênio passado, e muitas transformações aconteceram nesse percurso. Eu ainda considero esse critério relevante. Eu quero que os meus alunos tenham essa competência, que eles experimentem essa competência de, enfim, competência racional mesmo, sabe? De conseguir resolver alguma coisa, esse prazer de perceber-se inteligente, de perceber-se capaz. E isso a gente precisa experimentar dentro da sala de aula, né? É função da escola garantir que cada criança viva essa experiência. Mas, nos últimos tempos, em função dessa revolução tecnológica e por conta dessa terceirização dessa competência que vem sendo cada vez mais atribuída à máquina e não ao humano, essa competência vem sendo negligenciada, né? Pelas famílias, pelos alunos, pela sociedade. Então, o meu objetivo continua o mesmo, mas eu tenho certeza que as minhas forças são menores em função de tanto tempo, de tanto desgaste, né? E a sensação de que isso nunca vai ser uma vitória plenamente, né? Eu acho que são safras, né? A gente costuma dizer, são safras, são gerações diferentes. E eu penso que, principalmente depois da pandemia, a escola como instituição, né? As escolas, elas precisam se reinventar. Sim. Né? E os professores precisam estar no centro dessa reinvenção. Só que eles são hoje aqueles que menos importam na estrutura, né? São aqueles que a gente chama de chão de fábrica, né? A gente executa coisas, mas nós não estamos dentro do coração das discussões sobre para onde vamos. Enfim, então tem um sabor um pouco amargo, né? Entendo. Mas ao mesmo tempo, e acho que por isso também o canal, né? O canal é para que todos nós possamos nos lembrar desse caminho que a gente percorre, Sim. que a gente percorreu, e que tudo bem que ele não vá ser para sempre, né? Sim. Então é isso. As mudanças da vida. Mas, professora, assim, se você me permite, eu acho que às vezes, pelo menos assim, a minha sensação como aluna, tá? Eu acho que às vezes a sementinha que você planta, às vezes é muito maior do que você imagina, sabe? De coração mesmo. Porque acho que, por exemplo, até na nossa experiência, eu até me emociono de pensar assim, mas eu acho que sua contribuição já mudou minha vida, você sabe? E eu tenho certeza que de muitos outros alunos. Por mais que você às vezes não saiba exatamente que essa plantinha cresceu e como que ela cresceu.
Mas assim, eu acho que vários professores plantaram em mim várias sementinhas diferentes e que talvez eu não consiga dar visibilidade, ou talvez eles não saibam disso. Sim. Mas tá em mim, eu carrego, você sabe? Uhum. Então, assim, ter tido professores que se preocupam e que têm tanto esse cuidado no ensino, sabe? No ensino e na profissão, mudou minha vida. De verdade, eu sou uma outra pessoa pelos professores que eu tive. Mas eu tenho certeza que o impacto é muito maior do que vocês imaginam. Eu fico muito feliz, fico emocionada também. E fico emocionada por lembrar de tantos professores que já não estão mais aqui, né? E que podiam ter recebido, né, pela escola, pela comunidade, esse obrigado, né? Sim. Então, assim, eu recebo de coração. Obrigada. E é isso. Sim. Né? A gente teve uma colega, né, que me perguntou, ela me falou assim, né, nós plantamos, mas nós nunca vamos colher. Né? Professor, é como um semeador de tâmaras. Né? Tâmaras a tamareira diz que é uma planta que demora muito tempo para dar frutos, né? Então, geralmente, quem planta tâmaras não come as tâmaras que colheu. E eu acho que esse canal e esse espaço é de alguém que não aceita o fato de ser a plantadora de tâmaras, no sentido de que é possível ouvir, né, a nossa contribuição e todos, e eu falo não só por mim, eu falo por todos os colegas que eu tenho certeza que lembram de você, que você sempre foi uma aluna brilhante e muito doce e muito dedicada, né? Você sempre teve muito interesse, você sempre quis muito entender, né? E buscar ajuda, e, enfim. Então, todos os professores que passaram pelo seu caminho, na faculdade, com certeza muitos, Também. né? Então, que eu estendo esse carinho e esse presente, né, do seu relato, eu estendo para todos eles, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente dizer para cada um desses professores que vale muito a pena. Sim. Né? Você estava falando sobre transição de carreira, né? Em muitos momentos a gente pensa em agora, todo final de ano a gente diz, né? Não quero mais, esse é meu último ano, não suporto mais, não estou dando conta disso e daquilo. E aí basta as festas para a gente lembrar da sala de aula, que é um lugar muito, muito especial. Eu tenho certeza que você vai ser uma professora brilhante, porque você tem isso que move, né, os bons professores, que é olhar, entender as diferenças, enxergar as potencialidades e dizer vai, né, vai que vai dar certo, que você consegue. Tenho certeza que a sua equipe é muito orgulhosa de você. Assim, obviamente, gente, eu tenho 1000 coisas para trabalhar, sempre. Eu acho que é isso. Até né, quando eu estiver velhinha, eu vou ter coisas que eu vou querer trabalhar, se Deus quiser. Mas eu faço o meu possível, o meu melhor. E eu acho que assim, que eu tento prezar muito é um espaço seguro deles poderem trazer pontos, né? Porque tá todo mundo aqui para aprender, né? E se ajudar e se transformar a todo momento, né? Então, eu tento buscar a gente juntos construir um ambiente muito seguro e aberto para essas trocas, porque eu só consigo melhorar se eles trouxerem pontos também. Assim como eu preciso guiar eles, eu também vou aprender com eles, com certeza, né? E eu acho que todos somos humanos iguais e estamos aí nas missões com desafios específicos, mas todo mundo para aprender junto. Mas, professora, eu acho que vale também, assim, um dos motivos de eu ter, né, fazendo mestrado, tudo bem, eu me formo ano que vem, defendo meu TCC, nem é TCC, eu tô usando, é o TA, a tese de conclusão, no meio do ano que vem. Um dos motivos de eu ouvir esse meu instinto
é porque eu sei o quanto os professores fizeram diferença na minha vida, né? Não, assim como você e outros que me marcaram, aquilo é tão forte que eu falei, eu quero poder contribuir de alguma forma, como essas pessoas contribuíram, fizeram parte da minha construção. Então, não é nem por questões financeiras, nem nada. Ou, nossa, porque eu amo um hipertópico. É por essa questão do impacto que a gente pode ter na vida dos outros. Então, tenha certeza que eu acho que os frutos que vocês plantam, às vezes, são muito maiores do que vocês imaginam. E eu acho que a carreira de professor... Minha mãe era professora de matemática também no começo. Eu acho que vocês precisam confiar muito que os frutos vão estar lá. Mesmo vocês não conseguindo ver toda a plantação, né? Mas eles estão lá. É isso. Que delícia. Sim. Obrigada por essa conversa, que emoção deliciosa. Sim. Foi isso. Obrigada. Obrigada. A gente vai deixar o seu contato, Sim. o seu e-mail, para quem quiser conversar mais. Fiquem à vontade. Para quem está te encontrando, falar, encontrei a Elise, não acredito. Manda mensagem, se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Até a próxima.